Aula 8, na aula passada você viu aí sobre como fazer contorno no seu rosto e qual é a lógica do contorno, mas agora você vai entender como é aplicada a maquiagem no formato do seu olho. Então eu coloquei aqui os formatos dos olhos que nós vimos nas aulas anteriores, eu coloquei eles novamente aqui para mostrar como eles são maquiados. Então vamos para o primeiro exemplo aqui. O primeiro exemplo são os olhos profundos, que foi o primeiro exemplo também que eu apresentei de formato de olhos para vocês, que são esses olhos aqui, ó, mais fundos. Essa parte aqui, olhando aqui na tela, é mais fundo. Então, como é a maquiagem desses olhos? Geralmente, se eles são profundos, eles têm uma certa sombra, são sombreados. Então, o ideal sempre é o iluminar. O que é o iluminar? Passar uma sombra mais clara nessa parte que é mais profunda, para que não fique tão pesado esse olhar. Então, geralmente, esses olhos mais profundos, a gente evita de passar sombras escuras, um marrom ou preto, para que esse olho não fique tão pesado. Então, o ideal para olhos profundos, que tem essa parte aqui óssea mais alta e a parte do globo ocular mais para dentro, a gente coloca cores mais claras. Aqui no exemplo aqui, ó, da modelo, foi um perolado. Não deixou de passar um delineado, ela passou um delineado aqui, ó, na raiz dos olhos, colou cílios postiços, mas ela deixou aqui esse fundo aqui mais rosa, ou mais clarinho, colocou aqui, ó, no cantinho interno, deu uma iluminação também para que ela pudesse ficar com esse olhar menos pesado, para dar mais leveza nesse olhar. Então, se você tem um olho profundo, lembre-se, o ideal é você sempre usar uma cor mais clarinha aqui para que você tenha um olhar mais leve. O outro exemplo são os olhos monólidos, que eu já falei para vocês que são os olhos asiáticos. Os olhos asiáticos são olhos um pouco complicados de fazer, porque quando eles abrem os olhos, essa parte da pálpebra some totalmente. Então, onde é que a gente faz a maquiagem? A gente faz a maquiagem nessa parte aqui, ó, na parte visível. Não tem por que eu fazer a maquiagem toda produzida nessa parte, para que quando abre o olho suma, né? Então, a gente vai fazer o quê? Vai maquiar sempre essa parte de fora. E aqui, o único cantinho visível desse olho aqui é a parte onde ela colou os cílios e fez um pouquinho de delineado. Mas a maquiagem inteira foi feita na parte da pálpebra fixa. Então, maquia sempre na pálpebra fixa, porque aí dá uma impressão de olho mais aberto. Olha só como ficou lindo. O outro exemplo que nós temos aqui são os olhos encapuzados. Os olhos encapuzados, eu já falei para vocês que é quando essa pálpebra fixa cai por cima da pálpebra móvel. Não quer dizer que só quem vai ter olhos assim, por exemplo, é só quem já envelheceu vai ficar com os olhos encapuzados ou com os olhos com pálpebra escondida. Não, tem pessoas novas que vão ter essa parte aqui, ó, gordinha e cai por cima, porque é genética. Vai ver que várias pessoas da família são do mesmo jeito. Então, não quer dizer, não está relacionado à idade, apesar de muitas pessoas que já atingiram uma certa idade vão ter esse tipo de olhar mais caído, que a pele, alguma parte do rosto já começou a cair um pouco. Então, são características presentes tanto em pessoas novas como em pessoas velhas. Então, como é que a gente maquia esse tipo de olhos? É um desafio, de certa forma, mas aqui, se você analisar na imagem aqui à direita, do lado, vocês percebem que no início do olho aqui foi usada uma cor mais clara, bem mais clarinha, mas quando chegou no cantinho do olho, foi usada uma cor mais escura. Ou seja, deu a impressão de que esse olho alongou, subiu. Aqui eu percebo que tá caído, mas quando eu olho para cá, parece que levantou esse olhar. Por quê? Porque deu um jogo de sombra e luz. O que eu quero falar para vocês? O que eu quero evidenciar, eu clareio. E o que eu quero esconder, eu escureço. Eu falei para vocês lá no contorno e nos olhos também funciona. O que eu quero esconder nesses olhos? Eu quero esconder essa parte caída aqui. Então, se eu quero esconder, eu vou escurecer. Então, ela escureceu essa parte e deixou clara essa parte aqui, para levantar. E aí, ela colou uns cílios que só tem essa partezinha, os cílios gatinho, né? Que só essa parte aqui é maior, essa parte aqui é menor, porque dá a impressão que aqui tá mais alto e aqui mais baixo. E aí, esses olhos, eles ficam levantados. Outro exemplo são os olhos grandes ou olhos redondos. A primeira imagem aqui, nós vemos todas as características de um olho grande, né? O olho redondo, que é a íris mais alta, que não encosta aqui na parte inferior dos olhos, é um olho com a pálpebra bem grande, bem arredondado. E nessa primeira maquiagem aqui, nós vemos erros visíveis, né?
Primeiro, se o olho já é grande, não tem necessidade de eu clarear essa parte de baixo. Lembrando, tudo que eu quero mostrar, eu clareio, e tudo que eu quero esconder, eu escureço. Então, se eu quero aumentar meus olhos, eu vou clarear a linha d'água. Então, por que eu vou aumentar um olho que já é grande? Então, aqui já é um erro que tem. E aí, o olho já é grande, já tem a pálpebra grande. Então, pra que eu vou clarear essa pálpebra aqui em cima, se já era grande, né? Então, assim, se eu quero evidenciar, é porque eu quero mostrar mais ainda. Não tem necessidade de aumentar ainda mais esse olhar. E já no olho direito aqui, no exemplo direito, na foto direita, nós já temos aqui a forma certa. Então, se eu quero diminuir um pouco esses olhos, eu quero fechar mais, dar mais intensidade, a linha d'água, que é a parte inferior dos olhos, eu escureço. Aqui, ó, eu coloco uns cílios menor um pouco, né? Às vezes eu dou uma alongada mais para um lado, eu não arredondo tanto, porque esse outro cílios aqui é um cílios para arredondar olhos. E aqui eu já coloco uns cílios com efeito gatinho. Eu não colocaria um cílios tão grande como tá aqui, eu colocaria um menor, porque eu não gosto muito. Mas é gosto, né? Já na parte dos olhos aqui, ó, eu só iluminei no canto interno dos olhos aqui. Eu não, a maquiadora que fez essa imagem aqui, né? Essa foto. Ela iluminou aqui no canto interno em vez de iluminar no meio, porque aí não chama tanto atenção assim pro tamanho desse olho. Então, geralmente, quem tem olhos grandes evita iluminar a parte da pálpebra móvel, evita iluminar na linha d'água também, porque aí você não vai fazer uma maquiagem legal. Olha só como esse jeito aqui fica bem melhor do que no outro, né? E aí, outro exemplo são os olhos amendoados. Eles são olhos que já tem um formato muito bonito, não tem muito assim o que fazer, não porque os outros não sejam bonitos, mas não tem algo para corrigir. Geralmente, quando se maquia esse formato de olhos, nós seguimos o próprio formato dele, que é um formato felino, gatinho. Então, os cílios começam com essa parte aqui menor e ele cresce no final. E aí, para seguir esse olhar amendoado, né, puxado, escurece o canto externo. O canto interno aqui no início deixa iluminadinho. É um olho muito legal de se maquiar, porque ele já tem sua estrutura própria, então é só seguir, só embelezar ele, porque ele já tem um formato muito bonito. Então, mas dá pra fazer outras técnicas também nele, mas o que mais fica legal é seguir no próprio formato do rosto dele. Então não tem muito segredo pra maquiar esses olhos, são olhos que dá pra fazer vários outros tipos de técnicas também, mas o mais legal é seguir essa ideia de escurecer o canto externo e iluminar o canto interno e deixar essa parte aqui mais evidente ainda. Um outro exemplo nós temos são os olhos puxados para baixo, que é bem parecido com a técnica que a gente viu dos olhos encapuzados. Se você analisar aqui, ó, é a mesma ideia de iluminar o canto interno e escurecer o canto externo. E aqui é a mesma coisa. O que acontece nesse olho aqui? O ponto externo dele, o canto externo dele é para baixo e o canto interno é voltado para cima, que é diferente do olho amendoado, que o canto externo é para cima e o canto interno é para baixo. Então, ele é ao contrário desse olho. Então, qual foi a técnica usada aqui? Aquela técnica que eu já vim falando para vocês, que é escurecer o que eu quero esconder e clarear o que eu quero evidenciar. Então, o que eu quero esconder nesse olho aqui é o ponto mais caidinho, que é o ponto externo que é caído. Então, eu ilumino, eu escureço essa parte aqui, voltando para cima, puxando para cima, colo uns cílios aqui, efeito gatinho, porque o efeito gatinho sobe. Mas a coisa muito interessante nessa técnica aqui, que é o verdadeiro visagismo, é que no cantinho do olho dela, que era esse cantinho que é voltado para cima, a partir daqui ela desceu um cantinho para baixo, ó, ela fez uma pontinha para baixo, para que esse olho que era assim, ficasse assim. Aí olha só, ela fez essa pontinha e aí deu a ideia de que o olho tá mais baixo um pouco e que ele tá mais alto. Então a técnica que ela usou aqui foi de iluminar o início e aqui escurecer. Na linha d'água ela continuou escurecendo aqui a ponta para subir, mas aqui ela não passou muito, porque a ideia era só subir essa parte aqui do cantinho externo. Então, para mim, foi uma técnica muito linda, ficou muito legal. Os olhos realmente ficaram mais retos do que para baixo. É uma técnica que valorizou bastante o olhar dela. Então, foi bem parecida com aquela técnica dos olhos encapuzados. Um outro formato são os olhos separados. Então, vamos analisar esses olhos aqui primeiro. Nós percebemos que ele tem uma dupla pálpebra, ou seja, duas linhazinhas aqui.
E aí, ele é um olho redondinho também. E qual foi a técnica escolhida? Foi a técnica de alongar, efeito gatinho. Por conta que se adequa melhor do que... Porque como ela tem pálpebra dupla, algumas técnicas não ficariam muito legal. E essa se encaixou muito bem. E a mesma ideia foi que esse cantinho aqui, interno, foi a mesma técnica usada nos olhos puxados para baixo, mas também funcionou aqui, porque a intenção é juntar esses olhos. Então, como o espaço entre os olhos dela são muito grande, o espaço é muito grande, aliás, o cantinho interno, a gente coloca essa pontinha aqui, ó, como se fosse aquele Fox Eyes, que é aquela técnica que a gente usa para deixar os olhos mais amendoados, com estilo de gatinho. Então, usou aqui para juntar. Então, essa foi a técnica que diminuiu essa distância de um olho para o outro. E aí, ela colocou esse cíliozinho no canto externo, porque essa combina muito bem. Cantinho aqui e cantinho aqui. Combina super, então fica bem legal. Então, não fez muito esse jogo de sombra e luz, mas o que usou mais foi esse cantinho aqui para diminuir a distância e ficou muito lindo. Então, é uma forma ideal, na verdade, a forma ideal de você maquiar olhos distantes é escurecer essa parte aqui, ó. Fazer um contorno com marrom, sabe? Para dar profundidade aqui, para dar a impressão que essa distância do olho não é tão grande. E a outra opção é fazer esse cantinho aqui, ó, com delineado, com lápis. Aí diminuir a distância e ficou muito lindo também esse aí. Finalizamos as nossas aulas teóricas, que são as explicações. Às vezes pode parecer difícil analisando assim, mas quando você pratica, quando chega na aula prática, fica tudo mais fácil. Mas esse conteúdo você pode rever, pode assistir as aulas novamente quantas vezes quiser. E se ainda assim tiver dúvida, é só mandar mensagem, comentar, que eu vou estar aqui para te responder. E vamos iniciar as aulas práticas.